então para o nosso bate-papo de hoje. Olha só, eu quero falar com vocês de uma situação que aconteceu, como vocês sabem, né? Eu sempre compartilho aqui com vocês tudo que acontece no meu dia a dia. Todas as situações, todas as alterações por parte dos bancos, né? Sempre tem algum tipo de alteração, eu sempre compartilho com vocês. Tem vezes que a alteração é boa, tem vezes que a alteração, infelizmente, não é muito boa, mas eu sempre compartilho tudo aquilo que está acontecendo. E trago também sempre para vocês alguns casos, né? Casos de clientes que eu sempre estou atendendo e casos de sucesso, casos de não sucesso, para que vocês possam entender na prática como funciona o consignado, como de fato é o consignado no dia a dia, tá? E eu vou trazer aqui para vocês o caso de uma aposentada, tá? Aposentada do INSS. Ela entrou em contato comigo porque ela gostaria de fazer algum tipo de renovação, seja um refinanciamento ou uma portabilidade. Na realidade, o que desce para ser feito, né? Ela não possuía margem, tá? De imediato, já olhei o extrato de empréstimos dela e ela não tinha margem disponível. Então, nós tínhamos que fazer uma análise realmente em cima dos contratos que ela já paga, tá? Ela paga um total de 8 empréstimos. Porém, na minha análise inicial, né, nós só conseguiríamos fazer uma portabilidade. Lembrando, pessoal, que assim, muitos podem me perguntar assim, Aniele, por que não o refinanciamento, tá? A portabilidade, pessoal, é que está com a taxa de juros menor. Então, na maioria dos casos, a portabilidade que está se encaixando, tá? O refinanciamento, os bancos não estão com taxas de juros tão flexíveis assim. Agora, na portabilidade, nós já estamos com taxas melhores, tá bom? Então, por isso que na maioria dos casos é portabilidade que está sendo feita, tá certo? E neste caso desta aposentada, foi ofertado então para ela fazer a portabilidade de 4 contratos que ela já paga, tá? Sendo que ela tem um total de 8 contratos, tá, pessoal? Um total de 8 contratos, mas somente 4 daria para tentar a portabilidade. Por que eu falo para vocês tentar a portabilidade? Porque, pessoal, nós só temos a plena certeza se realmente aquela proposta, aquela solicitação de portabilidade, se ela realmente vai ser efetivada quando chega o saldo devedor. Somente quando chega o saldo devedor, aí é que nós vamos saber exatamente se vai ser pago aquele saldo devedor ou não, tá? E aí nós demos entrada, então, no caso, na portabilidade, no pedido de portabilidade desta cliente, tá? Nós aguardamos o envio do saldo devedor, lembrando que o envio do saldo devedor é de pelo menos 5 dias úteis que o banco tem por lei para enviar o saldo devedor, tá, pessoal? Esse é o prazo legal. Tem bancos que até enviam antecipadamente, mas na maioria dos casos, na maioria dos bancos, eles enviam sempre no último dia, no 5º dia de solicitação, certo? E aí o que acontece, pessoal? O que eu sempre gosto de esclarecer aqui para vocês. Para que a portabilidade tenha sucesso, é um conjunto de situações que precisam caminhar lado a lado, tá? Então, é o correspondente que tem que fazer o trabalho dele corretamente, é o banco onde está o seu contrato que precisa enviar o saldo devedor e também o cliente, tá, pessoal? O cliente também tem que estar, no caso, sintonizado com o correspondente. E eu vou explicar o porquê, tá? Então, olha só, chegou o saldo devedor desta cliente, nós aguardamos os 5 dias úteis, o saldo devedor chegou, certo? Na sexta-feira passada, esse saldo devedor destes 4 contratos chegaram, certo? Porém, a gente nunca acerta o saldo devedor exato, certo? A gente tem sempre
um cálculo mais ou menos do saldo devedor. É sempre um valor aproximado, ok? Só temos a certeza no dia que o banco envia. Aí sim vai ser o valor exato. E aí, o que aconteceu no caso da proposta, né? Destas propostas, dessas 4 propostas, o que aconteceu? Teve uma divergência de saldo devedor, tá? Veio um pouquinho a mais o saldo devedor do que nós havíamos digitado, certo? E aí, o que acontece na maioria dos casos, tá, pessoal? Eu coloco para vocês aí, ó, 99% dos casos, tá? O que acontece quando tem uma certa divergência de saldo devedor, seja para mais, seja para menos, tá? O banco vai pedir o quê? Uma nova confirmação digital. Exatamente isso. Ah, mas eu já fiz, logo que você me encaminhou o link, logo que pediu a portabilidade, eu já fiz tudo. Mandei documento, mandei a selfie e agora eu tenho que fazer de novo? Sim, pessoal. Exatamente isso. No caso dessa cliente, entrou a solicitação de portabilidade, chegou o saldo e o banco solicitou novamente a confirmação digital. É aí que entra o momento que eu falei para vocês que o cliente precisa estar sintonizado, no caso, com o correspondente. Por quê? Eu enviei mensagem para essa cliente dizendo que precisava fazer a confirmação digital novamente do contrato, dos 4, tá? Ah, mas só de um? Não, foi solicitado dos 4 contratos. Por que solicitou? Porque teve divergências nos valores, né? O valor inicial era 1, chegou o saldo devedor, aí foi recalculado, tem um novo valor disponível, certo? Então o cliente ele precisa dar o ok, ele precisa aceitar aquela proposta. Então, para isso que serve a confirmação digital. E é neste momento que o cliente precisa estar atento, sempre atento ao celular, sempre atento ao WhatsApp, porque vai ser através do WhatsApp que o correspondente vai entrar em contato com o cliente, vai entrar em contato com vocês para que vocês possam fazer a confirmação, certo? No caso desta cliente, pessoal, ela estava em sintonia comigo. Ela realmente recebeu a mensagem e fez a confirmação digital. Porque muitos podem pensar assim: ah, depois a pessoa vê a mensagem, responde. Não é bem assim que funciona, tá? Porque nós temos o horário bancário e o saldo precisa ser pago dentro do horário bancário, certo? Então você precisa fazer a confirmação dentro do horário bancário para que o banco tenha tempo suficiente para pagar o seu saldo devedor. Então, não adianta nada, por exemplo, vamos supor, eu mandei a mensagem à tarde para você, como cliente, e você ver a mensagem só à noite. Perdeu o saldo devedor, certo? Vai perder, vai ter que começar o processo tudo de novo. Fazer a digitação, fazer uma nova confirmação digital, aguardar o saldo devedor, tem que fazer tudo novamente. Então, por isso que é importante, pessoal, você sempre estar atento, sempre alinhado com o seu correspondente. No caso dessa cliente, como eu falei para vocês, ela estava alinhada, realmente ela recebeu, né, o SMS, fez a confirmação digital e olha só, pessoal, o saldo chegou na sexta-feira. Hoje, as 4 propostas dela já foram averbadas, tá? Averbadas e pagas. A cliente já recebeu o dinheiro. Então, vamos colocar aí com 2 dias úteis, certo? 2 dias úteis apenas após a chegada do saldo, a proposta já foi finalizada. Então, eu quis trazer para vocês mais um caso de sucesso, mais um caso de portabilidade, para que vocês possam entender que, assim, claro, existe todas as regras de portabilidade, aquelas que eu sempre passo aqui no canal para vocês, tá? Mas, se realmente o correspondente fizer o seu
papel certinho, o cliente fizer o seu papel certinho, o banco fizer o seu papel certinho e estiver tudo dentro das regras, a portabilidade tem sucesso sim, tá, pessoal? Por isso que é importante vocês me acompanharem para que eu possa trazer as informações para vocês e explicar como funciona o consignado na prática, tá certo? Gostaram das informações, pessoal?